Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo dos Carretéis Irrigate e no vídeo de hoje a gente vai responder uma dúvida muito comum aí dos produtores que a gente conversa, que é quanto tempo eles podem ficar sem irrigar a cultura deles. Confere aí! Bom pessoal, é muito difícil a gente dar uma resposta pronta para uma dúvida como essa de quanto tempo você pode ficar sem fazer irrigação, sem molhar a cultura, né, sem fornecer água para ela. É muito importante, o que eu recomendaria é que você tivesse, né, sensores de umidade aí ao longo dessa sua área para você poder detectar. Por quê? Porque às vezes numa mesma área você vai ter situações de um determinado espaço vai ter água disponível e em outro determinado espaço a água não vai estar mais disponível, porque isso depende da questão de relevo, isso depende da questão do tipo de solo, isso depende da questão do clima aí da sua região. Então ter esse sensor de umidade e fazer essa medição é o ideal. Claro que talvez se você não tivesse sensor de umidade, você consegue ter um controle, você consegue ter um manejo adequado também. Outro fator muito importante a considerar, né, é a questão da cultura, do estágio da cultura. Dependendo do estágio em que a cultura se encontra, ela tem uma resistência maior à questão do déficit hídrico. Obviamente, se você tem um sistema de irrigação, se você investiu em irrigação, não faz sentido você deixar ela passar por esse déficit hídrico, você tem que sempre fornecer a água na quantidade certa. É a mesma coisa a gente tem que tomar uma determinada quantidade de água por dia. Se a gente receber 500 ml de água, 300 ml de água por dia, a gente não vai morrer, a gente vai sobreviver. Tem gente até que no dia a dia normal consome essa quantidade de água, mas o nosso desenvolvimento não vai ser igual como seria se eu consumisse, por exemplo, os 2 litros aí, que é a média recomendada, né? Os 2 litros de água por dia para o ser humano. E a planta da mesma forma. Talvez ela não vai morrer, mas ela vai sofrer e ela vai produzir menos. Dependendo do estágio onde ela estiver, 2, 3, 4, 5 dias com estresse hídrico, que é quando a gente chama aí que a água está pedindo água, no caso a cultura está pedindo água e o solo não dá, o solo não tem essa água para dar, você pode perder inclusive até metade da sua produtividade, do seu potencial de produção que você poderia ter. E também se o seu solo, por exemplo, for arenoso, você faz a irrigação ou ocorre a chuva, ele não vai reter essa água muito tempo. Então você vai ter que voltar a fazer irrigação em no máximo 3, 4 dias. Então, em relação a essa dúvida, né? Vamos direto ao assunto, respondendo a dúvida. Quanto tempo você pode fazer a sua irrigação? Quanto tempo você pode levar até voltar a irrigar? Ou quanto tempo a cultura pode ficar sem água? Depende do seu tipo de solo, né? Então vamos supor que choveu, ou você colocou uma boa quantidade de água aí para a cultura. Se o seu solo for argiloso, você pode ficar no máximo de 7 a 8 dias sem molhar aquela faixa. Por quê? Por mais que tenha chovido, por mais água que você tenha colocado, depois de 7 a 8 dias, essa água ela vai ter ido embora, ela não vai estar mais ali. Então você vai ter que voltar a fazer irrigação dentro daquela faixa. Se você tiver aí uma área grande, né? Então você vai ter que antecipar isso, porque talvez vai chegar no 7º, 8º dia, você vai ter toda a área para irrigar, e o seu sistema de irrigação vai fazer por faixas, ele vai fazer por partes. Então você tem que antecipar essa necessidade. E se o seu solo for arenoso, você não pode esperar mais do que 3, 4 dias. Por quê? Porque senão a água vai ter se esvaído e aí as plantas vão estar em déficit hídrico. Então esse seria o tempo médio aí que eu diria que você pode ficar sem fazer a irrigação da sua propriedade. Mas é importante considerar que você tenha colocado uma determinada quantidade de chuva com a irrigação ou tenha chovido a quantidade adequada. O que a gente sabe é que não existe como você fazer um manejo ideal da cultura, não existe como você ter altíssima produtividade, altíssimo resultado e ter grande lucro sem ter irrigação. É só a gente olhar aí para grandes produtores, todos os produtores de sucesso, eles têm o sistema de irrigação e esse é um fator fundamental para que toda a produtividade funcione. A irrigação ela não faz milagre, né? Eu não estou dizendo para você aí, bom, compra a irrigação que vai funcionar perfeitamente e que a sua propriedade vai ser um sucesso. Não, porque é muito importante você ter irrigação, você ter a questão do manejo de solo, você ter a questão da semente. Então a irrigação é um fator fundamental, é um fator essencial
para o seu sucesso, além do manejo na sua propriedade, que aí sim você vai ser um grande produtor, você vai ter grandes produtividades. E quando eu falo grande produtor, não é em áreas grandes, não é necessariamente ter um número muito grande de área, mas sim ter altíssima produtividade na área que você tem atualmente. E com certeza o retorno vale a pena e você vai ficar feliz com o resultado. Eu espero ter respondido a sua dúvida. Se caso não tenha ficado claro ou tem alguma outra dúvida, pode ficar à vontade para deixar aqui nos comentários. Eu vou deixar um videozinho aqui no final que faz uma comparação da irrigação convencional com a irrigação com o nosso Carretel Irrigate, e também um conteúdo que você pode acessar, que é um conteúdo exclusivo, que vai mostrar aí quanta chuva, né, quantos milímetros você está aplicando com o seu sistema de irrigação. Eu agradeço a sua atenção. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, que a gente vai ficar muito feliz em ter você aqui com a gente, que a gente coloca conteúdo novo toda semana. Um abraço!